Vejam o seguinte, as equações de Lagrange, com essa forma aqui, são válidas sob certas condições. Primeiro, como essas equações foram deduzidas do princípio d'Alembert, elas valem sob as condições que garantem a validade do princípio d'Alembert. E uma dessas condições é de que os vínculos são ideais. Então, as equações de Lagrange valem para sistemas sujeitos a vínculos, desde que esses vínculos sejam ideais, ou seja, as forças de vínculo não realizam trabalho quando o sistema é submetido a deslocamentos virtuais. Observe que, em particular, isso faz com que as equações de Lagrange, nessa forma, não sejam, em geral, válidas se houver, por exemplo, forças de atrito de deslizamento. Se houver forças de atrito de deslizamento, em geral, o trabalho das forças de atrito, quando o sistema é submetido a deslocamentos virtuais, não será zero. E uma condição para essas equações valerem é o princípio d'Alembert valer e, portanto, o trabalho das forças de vínculo tem que ser zero por ocasião de deslocamentos virtuais do sistema. Agora, forças de atrito são fenômenos de natureza macroscópica. Todas as interações fundamentais da física são tipicamente representadas por forças conservativas. Então, ou mesmo que não sejam conservativas, por exemplo, no caso da força eletromagnética, ainda assim é possível dar uma forma lagrangiana para as equações de movimento de uma partícula num campo eletromagnético. O fato é que todas as forças fundamentais da natureza conduzem a equações de movimento que podem ser postas na forma lagrangiana. Então, do ponto de vista da física fundamental, todos os sistemas físicos relevantes podem ser descritos pelas equações de Lagrange. Como eu disse, o caso de atrito é uma exceção, mas atrito não é uma força fundamental, é um fenômeno macroscópico. Em escala microscópica não existe atrito. E outra coisa, outra condição de validade das equações de Lagrange é de que todos os vínculos sejam holônomos. Só quando todos os vínculos são holônomos é que nós podemos introduzir coordenadas generalizadas independentes, em termos das quais todos os vínculos são identicamente satisfeitos. Então, os vínculos têm que ser ideais e têm que ser holônomos, para que as equações possam ser postas na forma lagrangiana. Finalmente, quanto à natureza dessas equações, observe, a função de Lagrange, L, em geral, é uma função. Eu vou representar daqui para frente, coletivamente, o conjunto Q1, Qn, pela letra Q apenas, por razões óbvias de economia, né? Então, a lagrangiana, em geral, é uma função de n coordenadas generalizadas, n velocidades generalizadas e, em alguns casos, pode depender explicitamente do tempo. Portanto, qualquer derivada parcial da lagrangiana em relação às suas variáveis também é função dessas variáveis. Quando se toma a derivada em relação ao tempo, aparecem segundas derivadas das coordenadas generalizadas. Então, isso aqui é um sistema de n equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, que apresenta, pelo menos, duas grandes vantagens em relação à formulação newtoniana, que são, primeiro, essa energia potencial que aparece aqui é a energia potencial associada apenas às forças aplicadas, ou forças ativas. Então, nessas equações aqui, não aparecem as forças de vínculo. Só as forças aplicadas ou ativas é que aparecem via a energia potencial dessas forças. E é um número mínimo possível de equações que descreve o movimento do sistema, porque aqui, ó, no formalismo lagrangiano, se utilizam apenas as coordenadas generalizadas que são necessárias para especificar a configuração do sistema. Elas são todas independentes entre si. Não há variáveis redundantes. Não se usam mais variáveis do que o necessário. Então se usa o mínimo indispensável de variáveis e as forças de vínculo não aparecem. Além do mais, essas equações aqui são todas, é um conjunto de equações escalares. Observem que a lagrangiana é uma função escalar. Então,
nós precisamos escrever um conjunto de N equações escalares para descrever o movimento do sistema. Na formulação newtoniana, nós temos que levar em conta o caráter vetorial das forças que aparecem. Então, uma vantagem adicional do formalismo lagrangiano sobre o newtoniano é de que, além de lidar com o número mínimo indispensável de coordenadas, não aparecerem as forças de vínculo, ainda a vantagem adicional é de que só se precisa trabalhar com quantidades escalares. Não é preciso lidar com quantidades vetoriais que, às vezes, causam uma certa dificuldade na aplicação do formalismo newtoniano para escrever as equações de movimento dos sistemas físicos, ou dos sistemas mecânicos. Então, a lagrangiana é uma grande invenção, quer dizer, uma grande descoberta. Essas equações apareceram em 1788, num livro muito famoso do Lagrange chamado Mecânica Analítica, Mécanique Analytique. E há uma curiosidade sobre o livro do Lagrange, é que ele tinha como objetivo apresentar a mecânica de uma maneira puramente analítica, sem usar nenhum argumento geométrico em momento algum, né? Então, ele, no prefácio do livro, orgulhosamente diz que o livro dele não contém um único diagrama. É um tratamento puramente analítico, sem apelar para argumento geométrico de espécie alguma.